pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Estou aqui novamente para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos observar aqui na tela qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Distinguir unidades políticas administrativas oficiais nacionais, suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos localizar o nosso país. Localizar o nosso país dentro de algo muito maior, que vocês já viram algumas vezes e hoje nós vamos relembrar. O tema da nossa aula, então, localização do Brasil no mundo. Quando eu falei esse algo maior, que nós vamos localizar o Brasil, eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram em algumas aulas que vocês assistiram por aí. Será que vocês lembraram da aula de Ciências da Natureza, onde a professora Fernanda foi fazer uma viagem lá para o espaço? Eu tenho certeza que muitos de vocês lembraram desta aula, pois essa aula foi muito legal. Quando nós falamos de espaço, o que é que nós temos que pensar? Há milhões e milhões de anos atrás, surgiu o universo. Como assim? Teve uma grande explosão e surgiu o universo, onde dentro desse universo está tudo que nós conhecemos hoje. Esse universo, então, é algo muito grande. Um pouco menor do que esse universo,
mais ainda para nós muito grande, nós vamos ter a Via Láctea. O que é a Via Láctea? Alguém de vocês sabe? A Via Láctea é a nossa galáxia. Então, dentro do universo, que é algo muito grande, nós temos a galáxia, que é um pouco menor que o universo, mas para nós que somos pessoas, essa galáxia continua sendo muito grande. O nome dela é Via Láctea. Existem outras centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. É claro que nós não conhecemos nem a metade delas. Às vezes de ver numa imagem, mas ir lá mesmo é meio difícil. Aí, então nós temos o universo. Dentro do universo nós vamos ter o quê? A Via Láctea. Dentro da Via Láctea, nós falamos que em um desses bracinhos aqui, ó, ela é uma espiral. Ela é como se ela tivesse espiralada, né? Estivesse rodando assim. Ela realmente está se movimentando. Em um desses bracinhos aqui, nós podemos dizer que tem um pontinho, bem pequenininho. Um desses pontinhos aqui, o que será que é? Olha só, é o sistema solar. Por que eu falei um desses pontinhos e pode ser representado pela cor amarela? Porque dentro desse sistema solar, por que ele se chama sistema solar primeiro? Porque a maior estrela é o Sol. Existem estrelas maiores do que o Sol, muito maiores do que o Sol. Mas no nosso sistema, a maior estrela é o Sol. E todos esses planetas que nós estamos vendo aqui, eles fazem a volta, eles estão rodando, eles estão fazendo um movimento ao redor do Sol. Quantos são os planetas? 8. Vamos ver quais são eles? Então, olha só, o planeta mais pertinho do Sol é Mercúrio. Depois de Mercúrio, nós temos quem? Vênus. E depois de Vênus, olha lá, eu tenho certeza que esse vocês conhecem. Qual é? A Terra, é o nosso planeta. Depois da Terra, qual é o próximo? Marte. Depois de Marte, Júpiter, já foram 5, faltam mais 3. Aí nós vamos ter Saturno, olha que bonito Saturno. Depois nós vamos ter Urano. E aí, por último, Netuno. Olha como é que escreve Netuno. Muitas vezes tem pessoas que falam errado, né? Já ouviram falar Neturno? Não existe Neturno, né? É Netuno. N-E-T-U-N-O. Então, olha só. Partimos do universo, a galáxia, né? A Via Láctea. Depois, o sistema solar. Dentro do sistema solar, qual é o planeta mais importante para nós? A Terra. Por que a Terra é a mais importante? Porque é nesse planeta que nós vivemos. Então, olha só, esse é o nosso planeta. Esse é o planeta Terra. É claro que quando nós olhamos essa imagem, vejam lá, a maior parte dele é água, mas ele se chama planeta Terra. Nós já vamos ver, vamos relembrar, né, quais são os oceanos e os continentes. Dentro do planeta Terra, que é esse que está girando na telinha, nós temos o quê? Olha lá. Todas essas áreas que são coloridas, que não são azul, todas essas áreas são os continentes. E essas áreas em azul são os oceanos. Olha, aqui também tem um branquinho aqui embaixo. Vamos relembrar quais são esses continentes? Então, olha só. Primeiro, número 1, aqui em cima. Alguém sabe o nome desse continente em roxo aqui? Pensa lá um pouquinho. Muitas vezes vocês já viram. É a Europa. Muito bem. Então, o primeiro continente é a Europa. Próximo. Olha só esse aqui do ladinho, em amarelo. Como é o nome desse continente? Quem sabe? Isto é a Ásia. Então, nós temos aqui Europa, do ladinho a Ásia. Muito bem. Qual será o próximo? Quem sabe o nome desse aqui? Desse verde? Quem sabe o nome dele? África. Então, Europa, Ásia e
África. Qual é o outro continente que nós vamos ver hoje? Olha que grande este continente! Ele é a América, continente americano. Muito bem. Aqui nós vamos ter qual? Quem sabe o nome desse continente? Oceania. Muito bem. E o último continente que nós vamos ter, olha aqui embaixo, a Antártida. Na Antártida é tudo muito frio. Aqui todas as terras estão congeladas, estão em cima das terras, tem gelo, água congelada, porque a temperatura é muito baixa. Agora que nós já vimos todos os continentes, vamos ver os oceanos. Nós temos aqui o Oceano Pacífico e aqui nós temos o Oceano Pacífico. Ué, professora, tem 2 oceanos pacíficos? Não, é um só. Lembrem que a Terra ela é redonda, então esses 2 lados aqui, eles se encontram, né? Então é o mesmo continente, desculpa, o mesmo oceano. Aqui, como é o nome desse oceano? Oceano Atlântico. Olha, o Oceano Atlântico, ele banha toda essa região aqui que eu tenho certeza que vocês já conhecem esse contorno aqui. Quem que está aqui? Já vamos ver. E o outro, Oceano Índico. Nós temos aqui em cima um oceano congelado. Ele passa a maior parte do tempo congelado, que é o Oceano Glacial Ártico. E aqui o Oceano Glacial Antártico, que também está banhando a Antártida. Então, nós saímos do universo, galáxia, sistema solar e a Terra. Dentro da Terra, todos esses continentes. E onde será que está o nosso país, que é o objetivo da nossa aula de hoje? Nós já vamos chegar lá. Dentro de todos esses continentes, nós temos um continente muito importante para nós, que é o continente americano. E o continente americano se divide em 3. Essa parte aqui de cima, Canadá, Estados Unidos e México, faz parte da América do Norte. Muito bem. Aqui onde tem esse monte de ilhas, muitas ilhas pequenas, um pouquinho maiores, é a América Central. E aqui embaixo, quem que nós temos? A América do Sul. Dentro da América do Sul que nós vamos encontrar, olha lá, mas já chegamos lá, temos que ir indo devagar. Aqui temos novamente o Mapa Mundi e dentro do Mapa Mundi, como nós acabamos de ver na telinha anterior, quem que está? O Brasil. Muito bem. Então, se eu perguntar para vocês, o Brasil fica em qual continente? Continente americano. Em qual das 3 partes do continente americano? Ele está na América do Sul. Muito bem. Vamos observar agora só a América do Sul. Lembre que eu falei para vocês, nós vamos sair do grande e vamos chegar lá no menor. Olha só a América do Sul. Quando nós falamos em América do Sul, nós temos aqui o Brasil como o maior país. Nas próximas aulas, nós vamos ver bem certinho cada uma das regiões. Hoje nós vamos ver um pouquinho, mas não bem detalhado assim. Aqui nós temos então o Brasil, olha, o maior país da América do Sul. Vocês tiveram com a professora Evelyn a definição de limites ou de fronteira. O que é isso? Quando nós falamos que um país faz limite com o outro, ou faz fronteira com o outro, quer dizer que o país é vizinho do outro ou vizinho daquele um ou não é vizinho. Olhando esse mapa da América do Sul, existem 2 países que não são vizinhos do Brasil, quer dizer, não ficam ali do ladinho do Brasil. Olhem lá, qual será que é? Guiana Francesa aqui em cima, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Observando esse mapa da América do Sul, qual desses países que eu li o nome deles agora, qual deles não é vizinho do Brasil, que não está do ladinho do Brasil? Será que vocês conseguiram achar? Olha só, primeiro, olha o Equador aqui.
O Equador não é vizinho do Brasil. Ele é vizinho de quem? Da Colômbia e do Peru. Tem mais um. Vamos ver, digitem lá. Escrevam lá no Face, no YouTube, para ver se vocês acertaram. Ah, o Chile. Muito bem. Então, os países que não são vizinhos do Brasil são o Equador e o Chile. Ótimo! Agora que nós já vimos a América do Sul, vamos observar apenas o Brasil. Olha só, o nosso país, ele é muito grande. Ele é muito grande no sentido norte e sul. Olha a Rosa dos Ventos aqui no cantinho, que vocês já viram em várias aulas. Então, no sentido norte e sul, ele é muito grande. E no sentido leste-oeste também. É claro que a diferença entre os dois não é tão grande assim. Aqui, 4.400 quilômetros, aqui, 4.326. Então, se nós fôssemos realmente medir, né, a distância de norte a sul, de leste a oeste, ela não é tão diferente assim. Mas, do mesmo jeito, o nosso país é muito grande. Ele é muito grande mesmo. Quando nós falamos do Brasil, olha só, aqui ele está. E o que mais que nós precisamos localizar dentro do Brasil? Então, nós já chegamos no Brasil. E dentro do Brasil, o que é que tem de muito importante para nós, que nós já estudamos várias vezes? Olha só, observem o contorno desses estados aqui. Algum deles é muito importante para nós? Por que o Brasil é muito importante? Porque é o país que nós vivemos. E dentro do Brasil, qual é o estado que é muito importante para nós? Olhem o contorno, tem que lembrar sempre do contorno do nosso estado. Qual será? Lembrem lá, região norte, região sul, leste e oeste. Olha só a flechinha. O que a flechinha está mostrando? Isso, o nosso estado. Como é o nome do nosso estado? Paraná. Muito bem. Dentro do Paraná, nós temos 399 cidades. Qual delas é a mais importante? Ah, eu tenho certeza que vocês falaram o nome certo. É a nossa. Para nós, ela é mais importante, porque nós moramos aqui. Como é o nome dela? Ponta Grossa. Olha só onde ela está. Aqui. E olha, um pouquinho mais ampliado, aqui está a nossa cidade. Então, nós conseguimos localizar aqui desde o universo até chegar na nossa cidade. Eu trouxe aqui para vocês alguns materiais que também vão mostrar. Esse material vai mostrar do maior para o menor. Esse material eu trouxe como exemplo para vocês verem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que lá na tarefa que vai ser mandada para casa também vai ter uma sugestão de um material parecido com esse. Então, olha só, nós vamos começar pelo maior. Aqui nós vamos ter todo o sistema solar. Dentro do sistema solar nós temos quem? O planeta Terra, que é o mais importante para nós. Dentro do planeta Terra nós vamos ter quem? Todos os continentes. Lembram lá que nós vimos todos os continentes? Isso mesmo. Qual é o continente mais importante para nós? A América. Por que América? Porque dentro da América nós temos quem? A América do Sul. Né? América do Norte, Central e do Sul. E para nós o mais importante é a América do Sul. Dentro da América do Sul, quem é que nós temos? O Brasil, o nosso país. Dentro do Brasil nós vamos ter quem? Um pouquinho menor. O nosso estado, que é o Paraná. Não podemos esquecer do contorno do nosso estado. Dentro do nosso estado nós vamos ter quem? A nossa cidade. E aí, até a cidade, nós fomos ali na telinha. Mas dentro da cidade, qual é a parte mais importante? É o nosso bairro e a nossa casa. E dentro da nossa casa tem uma coisa um pouquinho menor. Olha só, você. Então vejam só, nós partimos do maior para o
menor. Então agora eu vou juntar esses daqui, ó, um dentro do outro, do maior para o menor. Juntamos todos. Esse aqui vocês podem fazer em casa, né? Pode desenhar e daí cola no copinho. Tenho também uma outra sugestão, só que essa aqui é um pouquinho maior, um pouquinho mais trabalhosa. Então vamos começar lá, olha. O nosso sistema, dentro do nosso sistema nós vamos ter quem? O planeta Terra. Então eu vou colocando aqui. O planeta Terra, olha só, tem todos os continentes. Olha a América que nós já vimos aqui. Aí nós vamos ter a América do Sul, que é a mais importante para nós. Dentro da América do Sul, nós temos o Brasil, que é o nosso país. Aí nós vamos ter também o nosso estado, ó, aqui está o Paraná e aqui está o Paraná. Dentro do nosso estado, quem é que nós temos? A nossa cidade de Ponta Grossa. E dentro da cidade de Ponta Grossa, olha lá, a casa de vocês. É claro que cada casa é de um jeito, né? Essa aqui é só para representar. E dentro da casa, vocês, cada um de vocês. E o último exemplo desse aqui também é mais ou menos do mesmo jeito. Olha só, nós vamos ter aqui, esse aqui é com tampinha de bolo, sabe quando a gente compra bolo no mercado? Então tem a tampa do bolo. Olha só, nós vamos ter aqui todos os continentes, olha só que bonito. Dentre todos esses continentes, quem que nós vamos ter? A América do Sul e aí nós vamos ter o Brasil. Veja que aqui não tinha América do Sul separado. Dentro do Brasil nós vamos ter um estado muito importante, que vocês já estão carecas de saber. Paraná. E aí, dentro do Paraná eu vou ter a cidade de Ponta Grossa, certo? Dentro da cidade de Ponta Grossa, a nossa casa. Olha que bonitinha esta casa. E por último, eu. Você, cada um dos alunos, certo? Então agora que nós já vimos essa primeira parte, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar o caderno de vocês, que eu tenho certeza que está aí do ladinho. Vão colocar lá Ciências Humanas, ou então podem colocar lá Geografia. E nós vamos escrever do maior para o menor, do mesmo jeito que nós estávamos fazendo agora. Vamos lá? O primeiro, qual é? Então, olha só, essa tela vermelha vai representar o maior de todos, menos o universo, que o universo é muito, muito, muito grande. Qual é o primeiro que nós vamos escrever? Galáxia. A nossa galáxia é a Via Láctea. Via Láctea, desculpe. Então, escreve lá no caderno. Vai fazer uma lista, um grupo de palavras embaixo da outra. Então, vamos escrever lá, Galáxia, Via Láctea. Embaixo, quem é que nós vamos escrever? Olha, eu fui mudando de cores. Quem que é um pouquinho menor que a Via Láctea? Isto, o Sistema Solar. Então, escreve lá. Vocês já estão no quarto, quinto ano, vocês já escrevem rapidinho, com a letra bem bonita, certo? Então, olha lá, Sistema Solar. Um pouquinho menor que o Sistema Solar, quem é que nós temos? Olha lá, de cor azul. Quem será que é? O planeta Terra. Então, escreve lá. Galáxia, Via Láctea, Sistema Solar, agora o planeta Terra. Muito bem. Um pouco menor que o planeta Terra. Quem será? Olha só, está lá de cor de rosa. Quem será? O continente que nós estamos, que é a América, continente americano. Vamos escrevendo um embaixo do outro para vocês nunca mais esquecerem. Porque às vezes a gente se confunde e fala, eu moro no país Ponta Grossa, eu moro na cidade do Brasil. Então agora nós não podemos mais nos confundir, certo? Então o nosso continente é América. Dentro do continente americano, quem será que nós temos? O nosso país, que é o
Brasil. Então escreve lá embaixo. Muito bem. Mais um dentro do nosso país, quem é que está? Olha lá, o estado do Paraná. Ficou um pouquinho escuro, mas acho que vocês conseguem enxergar. E todos já sabem escrever, né, o nome do nosso estado. Um pouquinho menor do que o Paraná, quem é que nós temos? Ah, olha só, o município de Ponta Grossa. Então não esqueçam lá, vão escrevendo um embaixo do outro para depois vocês saberem que está do maior para o menor. Quem quiser escrever dentro do município de Ponta Grossa, escrever lá minha casa, depois escreve eu e escreve o seu nome, pode escrever também. E aí, como eu falei agora há pouco, a tarefa que vai ser mandada para vocês, não acabou a aula não, eu só vou mostrar a tarefa e nós já continuamos. Vai ser assim, olha, o planeta Terra, vai ser mandado exatamente esse daqui. Planeta Terra, o continente, o meu país, aí nós vamos ter a minha região, que é a região sul, o estado, a minha cidade e o bairro, vocês podem desenhar ou escrever aqui. Vão pintar tudo e vão dobrar como se fosse uma sanfoninha. Ó. Aqui onde está pontilhado é para dobrar. E aí vocês vão fazer um do maior para o menor, como nós fizemos. Certo? Agora que nós já fizemos tudo esse do maior para o menor, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer um pouquinho o nome das regiões que fazem parte do Brasil. Então, olha só. Aqui nós temos o nosso país, cada uma das regiões está de uma cor. Vamos começar por essa região aqui, ó, a região norte. Vejam que a região norte é a maior região em tamanho de território. Depois nós vamos ver nas próximas aulas cada um dos estados, os nomes deles, o que tem lá. Hoje é só para vocês conhecerem. Trouxe aqui algumas fotos que representam a região norte. O Rio Amazonas, lá tem uma festa muito legal que é a festa do boi, que as pessoas se vestem do boi, se vestem de índio para dançar como se fosse uma festa junina. E é no mês de junho e julho. Essa comida aqui se chama tacacá. Olha, tem camarão, tem uma folha. Essa folha amortece a língua quando se come. Eu nunca comi, só ouvi falar. Próxima região, olha só, região nordeste. A região norte é muito grande em tamanho, olha tudo esse verde aqui. A região nordeste, ela é que tem a maior número de estados, tem 9 estados, olha, todos esses. Que na próxima aula, como eu falei, nas próximas aulas a gente vai conhecer. Olha só as imagens, quando a gente fala de Nordeste, olha só a terra rachada, porque lá falta muita água. Então as casas são construídas muitas vezes de barro. Aqui nós estamos mostrando umas imagens do Nordeste, onde tem capoeira, né? As pessoas jogando capoeira. Mas lá no Nordeste não tem só essa terra seca, rachada. Tem praias muito maravilhosas. Olha só, deitado na rede, com a água bem clarinha. Olha só que bonito. Próxima região. Região centro-oeste. Aqui no meio. Olha uma coisa muito importante da região centro-oeste. Estão vendo esse quadradinho aqui, bem pequenininho? É nesse lugar que fica a capital do Brasil. Como é o nome da capital do Brasil? Brasília. Então, Brasília fica em qual região? Centro-oeste. Olha lá as imagens. Aqui nós vamos ter o Pantanal. Lá na região centro-oeste nós temos muitas cachoeiras, muitas tribos indígenas e o que eu acabei de falar para vocês. Aqui nós temos uma imagem de Brasília, certo? E hoje é só para curiosidade, só para a gente não passar direto. Depois você vai ver cada uma delas bem devagar, cada uma das regiões. Próxima região, a região sudeste. O que será que tem na região sudeste? Olha só, tem coisas muito importantes. Olha essa imagem aqui. Quem já viu na televisão ou por acaso já foi viajar, né? Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos ter quem?
as escolas de samba também na cidade do Rio de Janeiro, que são muito famosas. Essa ponte aqui é lá na cidade de São Paulo. E essa daqui são cidades históricas de Minas Gerais, que está aqui. E a última região qual é? Tenho certeza que essa nós conhecemos melhor. Olha só qual é? Região Sul. É aqui que nós estamos. Olha só o Paraná aqui. E as imagens que representam a região Sul? Aqui, olha, Gramado. Aqui, ó, Gramado é o nome de uma cidade. Essa imagem aqui da geada, né? A água congelada, isso a gente vê muitas vezes no quintal da nossa casa. E essa imagem aqui? Cataratas do Iguaçu, muito bem, aqui no Paraná. Aqui no Paraná nós temos um costume de tomar chimarrão, né? Tomar mate, que algumas pessoas falam, e o churrasco gaúcho. Só isso que a gente tem aqui? Não, nós temos muitas coisas. É claro que essas imagens foram só para trazer algumas características. Então vamos relembrar lá quais são as regiões que fazem parte do nosso Brasil. Aqui nós vamos ter o nosso país, né? O mapa do nosso país. Como é o nome desta região aqui? Quem sabe? Escreve lá, digita lá que vai aparecer aqui embaixo da aula. Como é o nome? Região Norte, olha só. É a região maior em tamanho de território. Como é o nome desta daqui? Olha só, quem sabe? Isto, escreveu lá? Região Nordeste, muito bem. Vamos ver a próxima? Como é o nome dessa aqui? Quero ver quem vai escrever aí primeiro. Isto, região Centro-Oeste, muito bem. Estão faltando duas. Quais são? Olha só, essa daqui. Como será o nome dela? Região, começa com S. Isto, Sudeste, olha lá. E a última, que é a nossa, essa vocês não podem errar. Como é o nome dela? Região Sul, muito bem. Então vamos lá, agora para terminar a nossa aula, o que é que nós vamos fazer? Lá no caderno, embaixo de onde vocês escreveram a galáxia, o nome do nosso país, do nosso estado, escreve lá assim, verdadeiro ou falso, e daí escreve assim, número 1 e põe um tracinho, número 2 e põe um tracinho, até chegar ao número 9. Vocês são muito espertos, vão fazer rapidinho. Então, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu certo? Então, agora nós vamos fazer o verdadeiro ou falso. Venham aqui. Para nós podermos fazer o verdadeiro ou falso, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos relembrar aqui no nosso mapa do Brasil, para já dar uma ajuda para vocês, as regiões. Como era o nome dessa região bem grandona? Isto, região Norte. Ainda não é o verdadeiro ou falso. Esse aqui é só para ajudar vocês no verdadeiro ou falso. Quem não terminou de escrever ainda vai escrevendo. Então aqui está a região Norte, que é a maior de todas. Do ladinho nós temos quem? Região Nordeste. Do ladinho, ou melhor, um pouquinho, não é bem do ladinho, né? Um pouquinho mais para baixo nós temos a região Centro-Oeste. Aqui do ladinho em vermelho o Sudeste e por último o Sul. Muito bem. Então aqui está o mapa para vocês olharem caso vocês precisem. Primeira pergunta. E agora sim vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Tudo bem? Só o V ou o F, não precisa escrever. Número 1. Nordeste é a maior região em tamanho de território? Será? Olhem no mapa que está aqui do ladinho. Número 2. O Paraná faz parte da região sul? Verdadeiro ou falso? Pensem lá. Só coloca V se for verdadeiro e F se for falso. Tudo bem? Então, número 2. Número 3. Região com maior número de estados é a região
Nordeste. Será? Pensem lá, olhem no mapa, lembrem o que eu falei. Número 3. Número 4. Na região centro-oeste está localizada a capital do Brasil. Será? Não sei. Agora eu me esqueci de tudo. Daqui a pouco eu já me lembro para ajudar vocês. Número 5. O Brasil faz parte da América do Norte. Será? Da América do Norte? Não sei. Número 6. O nome da nossa galáxia é Sistema Solar. Galáxia é Sistema Solar? Será? Não sei, pensem lá. Número 7. Nosso país, o Brasil, está localizado no continente americano. Verdadeiro ou falso? Ah, essa tá fácil. Número 8. O Brasil tem 24 estados. Será que é só isso? Vamos pensar lá. E a última pergunta, que eu já vou dar as respostas aí para ver se vocês acertaram. São Paulo está na região norte. Lembra que eu mostrei para vocês uma ponte ali bem colorida na imagem? Que região será que era? Então aqui estão as 9 perguntas. Vamos ver quem acertou? Número 1, a resposta era, então, Nordeste é a maior região em tamanho de território. Nordeste. Falso. 2, o Paraná faz parte da região Sul. Paraná na região Sul? Verdadeiro. 3, região com maior número de estados é a região Nordeste. Lembra que eu falei para vocês que ela tem 9 estados? Verdadeiro. Número 4. Na região Centro-Oeste está localizada a capital do Brasil, Brasília. Verdadeiro. 5. O Brasil faz parte da América do Norte. Será? A América do Norte fica lá em cima. O Brasil faz parte da América do Sul. Por isso essa resposta é falsa. 6. O nome da nossa galáxia é Sistema Solar. O nome da nossa galáxia é Via Láctea. Sistema Solar é o nome do nosso sistema, onde está os planetas e o Sol. Por isso essa resposta é falsa. Essa pergunta é falsa, desculpe. 7. Nosso país está localizado no continente americano. Certo ou errado? Certo, verdadeiro. Falta só 2. O Brasil tem 24 estados. Na verdade, tem 26 estados. Então, a resposta é falsa. E a última, São Paulo está na região norte. São Paulo está aqui, ó. Como é o nome dessa região? Sudeste. Por isso é falso. Então, hoje nós conseguimos nos localizar dentro do nosso sistema solar, do universo e da galáxia. Nós não podemos mais esquecer, então, o nome do nosso país e do nosso estado e do nosso continente, principalmente. Espero que vocês tenham aprendido muito, crianças, tenham feito as atividades com muito capricho e logo, logo estarei de volta para mais uma aula. Tchau para vocês! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças do 4º e do 5º ano. Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de Ciências da Natureza? Eu espero que sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os professores da rede de ensino do município e também mandar um forte abraço para os professores do grupo de Ciências da Natureza, que estão com muito empenho desenvolvendo essas aulas que vocês estão vendo aqui na TV. Muito bem, então para iniciar, vamos relembrar os 3 conceitos que norteiam as aulas de ciências. Vocês lembram quais são eles?
Vamos lá relembrar? Conhecimento, experiências e investigação. Então, através do conhecimento, nós vamos sempre buscar alguma experiência para investigar melhor o que nós vamos aprender durante as nossas aulas. Lembram desses 3 conceitos? Tenho certeza que está gravadinho aí na memória de vocês. Então, vamos retomar a nossa aula. A aula passada, vocês lembram do que se tratava a nossa aula passada? Vocês lembram sobre o que a Prof. Cris começou a falar lá na aula e falou que nós iríamos continuar? Isso mesmo, sobre o corpo humano. Então, nós tivemos a primeira ideia de como funciona essa máquina perfeita que é o nosso corpo humano. Hoje nós vamos ter um aprofundamento um pouquinho melhor de como funciona, dos sistemas. Nós vimos que cada sistema desempenha uma função, certo? Vocês lembram lá que cada sistema ele funciona, ele tem a sua função, mas que um depende do outro para funcionar. Relembram disso? Tenho certeza que sim. E, como a prof disse, um sistema depende do outro. Então, como nós podemos ver aqui na imagem, eles estão o quê? Integrados. Lembra lá da palavrinha integração? Isso mesmo. Então, um depende do outro para que a nossa máquina perfeita, que é o nosso corpo, consiga funcionar. Lembrado? Muito bem. A professora Cris, na aula passada, falou de outro conteúdo que eu tenho certeza que está fresquinho aí na memória de vocês, que são os nutrientes. Vocês lembram para que servem os nutrientes? Vamos rever um pouquinho? Então, os nutrientes são estruturas que constituem os alimentos e são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Ele fornece energia, serve como matéria-prima, mantém e repara partes do nosso corpo, sustentando o nosso crescimento. E aonde a gente encontra esses nutrientes? Vocês lembram? Isso mesmo, nós encontramos nutrientes nos alimentos. Lembra lá do sistema digestório? Isso mesmo, então os nutrientes são absorvidos através da alimentação que nós ingerimos. Pensando nesses nutrientes, o que mesmo que eles geram? Vocês lembram? O que eles geram para o nosso corpo? Geram a energia. Falando sobre energia, a prof trouxe aqui algumas imagens. Então aqui, nós temos um carro, nós temos um liquidificador, nós temos um celular, um avião e uma lanterna. Mas, professora, o que tem a ver essas imagens com a nossa aula? Pensa aí um pouquinho. A prof acabou de falar sobre energia. Como vocês acham que esses sistemas funcionam? Qual é o sistema de energia que eles usam? Pensando aqui nos sistemas, no carro, no celular, no liquidificador. O celular lá, que é um aparelho que muitas pessoas utilizam. Quando está acabando a bateria, que tipo de energia a gente usa para carregar esse aparelho? E pensando no nosso corpo, da onde vem essa energia? Nós aprendemos que é dos alimentos. Então, pensando em tudo isso que a prof acabou de falar para vocês, nós vamos conhecer o objetivo da nossa aula. Vamos lá? Então, o nosso objetivo de hoje é perceber como acontece o processo de transporte de gases e nutrientes no nosso corpo. E a pergunta da nossa aula é o que acontece com os nutrientes e com o oxigênio. Então, a gente já entendeu que os nutrientes vêm lá da nossa alimentação, lá do sistema digestório. O oxigênio que nós expiramos. Então, pensem lá um pouquinho sobre essa pergunta, o que acontece dentro do nosso corpo com esses nutrientes e com o oxigênio e me lancem as hipóteses. Você, aluno do 4º ano, aluno do 5º ano, pensa lá um pouquinho, conversa com quem está aí do seu lado e me lança as hipóteses para a gente ver como vai ficar. Então, a primeira hipótese é vir energia para o nosso corpo. Segunda hipótese,
servem para nos dar força para realizar as atividades. Muito bem. Nós respiramos e nos alimentamos para viver. São usados na respiração. Pensando nessas hipóteses, vamos continuar a nossa aula. Guardem essas hipóteses. Vamos continuar a nossa aula. Então, cada um desses objetos que a prof trouxe ali para vocês, ele desempenha uma função ao receber energia. Então, o celular, quando ele está com bateria, né, ele desempenha uma função, que é o quê? A de fazer ligação, de mandar mensagens. O carro, quando ele tem a gasolina, o que acontece? Ele consegue se movimentar, consegue andar. O liquidificador, quando a gente liga lá na tomada, o que ele acontece? Ele tem a função de triturar ali o alimento que a gente coloca. O avião, também, através do combustível, ele vai poder se movimentar. Então, e o nosso corpo? Pensando lá no nosso corpo, qual é a função que ele recebe quando tem a energia? Qual é a função que ele tem quando tem a energia? Pensa lá um pouquinho. De onde vem a energia que o nosso corpo precisa para desempenhar essas funções? Então, lembrando que a energia vem lá dos nutrientes, da alimentação, através dessa energia, nós fazemos tudo que o nosso corpo desempenha, todas as funções que o nosso corpo desempenha, que é levantar um braço, que é o piscar, o pensar. Então, para tudo isso, nós estamos gastando essa energia que nós recebemos através dos nutrientes. Aqui nós temos a imagem aqui de um corpo fazendo movimentos. Então, todos os movimentos que nós fazemos é com a energia. Nós estamos gastando essa energia que nós recebemos dos nutrientes. Por isso a importância lá da boa alimentação e dos nutrientes. Entendido? Muito bem. Então, pensando nessa energia, nós precisamos dos nutrientes e uma boa alimentação. Então, aqui nós temos o prato de uma alimentação, de um prato saudável, né? Por quê? Porque não é um alimento só que tem todos os nutrientes que a gente precisa. Lembra lá da nossa aula anterior? Isso mesmo. Então, nós precisamos ingerir vários grupos de nutrientes para ter uma boa alimentação, para conseguir o quê? Ter essa energia necessária para as tarefas diárias do nosso dia a dia. Lembram? Então, pensando um pouquinho também na aula anterior, nós vamos relembrar o sistema digestório. Vocês lembram do liquidificador que a prof. Cris trouxe, que ela colocou um pedacinho de pão e o quê? Ela ligou para triturar o alimento, que simbolizava a nossa boca, a nossa mastigação. Então, as cerdas do liquidificador, eles eram os nossos dentes, estavam representando os nossos dentes. Por isso a importância da gente mastigar bem os alimentos. Por quê? O nosso sistema, a digestão do nosso alimento começa lá pela boca. Então, segue pelo esôfago e vai parar lá no estômago. No estômago, esse alimento já mastigado, ele se mistura com o suco gástrico e com as enzimas. E ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar partículas menores ainda. A partir disso, ele vai seguir para o nosso intestino delgado. No intestino delgado vai ficar somente os nutrientes dessa alimentação, que se tornou em partículas menores aqui no estômago. Aqui os nutrientes eles vão ficar nas paredes do intestino delgado. Por quê? Porque daqui do intestino delgado vai passar a corrente sanguínea que vai retirar esses nutrientes, levando para os outros órgãos do nosso corpo, que a gente já vai entender um pouquinho melhor sobre essa corrente sanguínea que vai passar aqui do ladinho. Só um pouquinho. Primeiro nós vamos ver sobre o sistema cardiovascular também. Então, a prof. disse que lá na parede do intestino delgado, a corrente sanguínea vai passar do ladinho e vai retirar esses nutrientes. Então, a função do sistema cardiovascular é o quê? Além de transportar os gases, ele vai também transportar esses nutrientes. Então, aqui no sistema cardiovascular, nós temos o coração, que é a bomba do nosso corpo. E ele impulsiona o sangue para todo o nosso corpo. Então, essa impulsão vai fazer com que ele, aqui através do sistema, ele vai transportar os gases e nutrientes. Então, nós vamos entender um pouquinho mais na maquete que a prof. trouxe sobre esse transporte. Vamos lá? Então,
Então, aqui a prof trouxe um esquema para a gente entender um pouquinho melhor como funciona esse transporte de gases e nutrientes, certo? Então, o nosso carrinho, ele vai simbolizar lá a célula sanguínea, a estradinha que está ligando aqui os órgãos do nosso organismo, ele vai simbolizar as artérias e veias. Então, vamos entender como funciona esse transporte de gases e nutrientes. O grampinho azul, que está aqui no coração, ele vai simbolizar o gás carbônico. O grampinho vermelho, que já está aqui no pulmão, ele vai simbolizar o oxigênio. Então, vamos lá. Nós vimos que o coração bombeia sangue para todo o nosso corpo, certo? Então, ele vai iniciar aqui pela chamada pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, do coração, ele vai lá para o pulmão. Chegando no pulmão, ele vai descarregar o gás carbônico. Descarregou o gás carbônico, o oxigênio vai se ligar ao nosso sangue, o oxigênio que o nosso pulmão inspirou. O gás carbônico, ele vai ser expirado para fora do nosso corpo, porque é um gás que nós não precisamos. Então, aqui do pulmão, ele vai ser expelido para fora. Mas depois a gente já vai entender um pouquinho esse processo também. Vamos continuar aqui a nossa viagem com o carrinho. O nosso carrinho agora está cheio de oxigênio. Muito bem. Então, do nosso pulmão, ele vai voltar para o coração. Terminou a pequena circulação. No coração, quando ele volta para o coração, agora a função dele é o quê? É bombear esse sangue para todo o nosso organismo. Então, ele vai passar por todos os órgãos lá do nosso corpo. Então, ele vai vir aqui. Quando ele estiver passando lá no intestino delgado, lembra que a prof comentou com vocês que lá no intestino delgado, quando as células sanguíneas passam lá do ladinho, os nutrientes que estão lá nas paredes do intestino delgado vão se ligar ao nosso sangue. Muito bem. Então, aqui os nutrientes, eles estão simbolizados pelo grampinho verde. O grampinho verde, ele está simbolizando os nutrientes. Agora, o nosso sangue está carregado do quê? De oxigênio, o grampinho vermelho, e de nutriente, o grampinho verde. Então, vamos continuar a nossa viagem pelo corpo. O sangue parou lá no fígado. O fígado, o gás carbônico que está no fígado vai se ligar ao nosso sangue e o nutriente e o oxigênio que está aqui no nosso sangue, o sangue vai deixar aqui para o nosso fígado, que é um órgão que está precisando aqui. O nutriente que o fígado está precisando e o oxigênio que o fígado está precisando. E assim, o sangue vai continuar a viagem lá pelas veias e artérias. Parou no estômago, nós temos aqui o estômago. O estômago também está precisando de um nutriente e está precisando lá do oxigênio. Então, o sangue tem essa função. Vamos continuar. Parou no rim. O rim tem lá um gás carbônico que ele não precisa, que vai se ligar ao sangue. O sangue vai deixar o quê? O oxigênio para o rim e a proteína, o nutriente para o nosso rim também. Então, nosso carrinho, ao fim do processo, quando ele termina de passar por todos os órgãos do nosso corpo, ele está carregado apenas do quê? O que tem aqui no nosso carrinho, no nosso sangue? Apenas o gás carbônico. Esse gás carbônico, então, ele não é necessário para o nosso corpo. O que o sangue vai fazer? Vai terminar a grande circulação, ou seja, terminou de passar por todos os órgãos do nosso corpo, ele vai voltar lá direto para o nosso coração. Do coração, ele vai iniciar novamente a pequena circulação, que é ir lá para o pulmão e fazer a troca gasosa, ou seja, deixar o gás carbônico que ele coletou em todos os órgãos do nosso corpo e vai pegar lá o oxigênio que o pulmão já expirou novamente, fazendo novamente o processo. Então, eu acredito que ficou mais fácil da gente entender como funciona
esse transporte de gases e nutrientes, certo? Então, pensando agora nessa troca gasosa que o nosso sangue fez aqui com o pulmão, pensando no gás carbônico e no oxigênio. Vamos ver agora como funciona o sistema respiratório. Por quê? É através da respiração que nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico, certo? Então, vamos pensar um pouquinho. Para isso, nós vamos para a nossa experiência. Então, o material para a nossa experiência, essa é uma experiência que vocês podem guardar aqui os materiais, né? Anotar o que a gente vai utilizar para fazer depois, sempre com a ajuda de um adulto, combinado? Então, vamos lá. Para essa experiência, nós vamos precisar de uma garrafa PET, de 2 bexigas, um balão, a tesoura com pontas arredondadas, 3 pedaços de mangueira, de preferência transparente, e uma fita adesiva. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa experiência. O que será que a gente vai fazer? Você já tem ideia? Pensando ali na respiração, o que será que pode ser a nossa experiência de hoje? Pensa um pouquinho. Vamos lá descobrir então. Então, aqui nós temos os materiais da nossa experiência, que a prof falou para vocês, certo? Então, nós estamos falando do sistema respiratório, né? Dos gases ali que a gente inspira. Então, o que nós vamos fazer, professora? Vocês estão curiosos? Muito bem. A nossa experiência de hoje, nós vamos fazer um pulmão artificial. Como assim, professora, um pulmão artificial? Sim, um pulmão artificial que a gente vai entender um pouquinho como funciona, como essa troca de gases acontece dentro do nosso corpo, o que é o nosso pulmão, qual é a função dele, entendido? Então, para isso, como a prof falou lá, vocês vão pegar a garrafa, a prof trouxe por partes aqui, porque senão iria demorar muito para fazer ela inteira, mas eu vou explicar bem certinho como que vocês vão iniciar a experiência lá para fazer depois com um adulto. Então, vocês vão pedir para um adulto cortar a garrafa ao meio, pode ser uma garrafa plástica. Vocês estão vendo que ela fica mole aqui na pontinha, né? Então, a prof vai dar uma dica que é o quê? Se vocês tiverem um araminho em casa, vocês podem colocar aqui na ponta e prender com a fita, que daí ele vai ficar um pouquinho mais resistente aqui na ponta. Entendido? Então, cola esse araminho aqui com a mangueirinha. Vocês lembram lá da mangueirinha que a prof disse? A mangueirinha, vocês vão fazer ela como se fosse um Y. Ó, estão vendo aqui? Então, corta 2 partinhas menores e uma maior. Essa maior pode ter 15 centímetros e as menores 4 a 6 centímetros. Então, através da fita, vocês vão fazer o quê? A ligação dela, certo? Ela vai ficar assim. E as bexigas? As bexigas, o prof disse que vai utilizar 2 bexigas e um balão. Por quê, professora? Porque as bexigas, elas vão simbolizar o pulmão e o balão, ela vai ter que se ligar a essa parte de baixo aqui da nossa garrafa. Então, por isso que ele precisa ser maior. Uma dica é vocês encherem essas bexigas e deixá-la presa com um grampinho um pouco para ela ficar soltinha, para ela ficar maior, que ela vai ficar um pouquinho laceada, né? Então, ela vai ficar maior de você trabalhar com ela aqui para colocar na garrafa PET. Entendido? Tá. Então, e o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês o nosso pulmão. Então, depois de fazer a junção, o que vocês vão fazer? Esse caninho, vocês vão colocar dentro da nossa garrafa, como a prof colocou aqui, estão vendo? E vão ligar as bexigas aqui à pontinha, também prendendo bem com a fita, ó, tá vendo que tá bem preso aqui com a fita, porque não pode escapar o ar, tá? Então, ó, ele ficou bem preso aqui, entendido? Tá, então,
E aqui na tampinha tem que fazer, pede ajuda para um adulto lá, para fazer um buraquinho aqui, porque esse caninho vai ter que passar para fora, como está aqui ó, no exemplo. E cola com cola quente aqui, para que ele não escape o ar por aqui também. Entendido? Tá, professora, mas como que isso vai funcionar? Vocês estão curiosos para saber como funciona esse nosso pulmão? Então, primeiro a prof vai explicar as partes da nossa garrafa e o que cada um faz, né? Então, a nossa garrafa aqui, ela vai ter a função do quê? Da caixa torácica no nosso corpo. Então, é o que vai proteger os nossos pulmões. As duas bexigas são os dois pulmões, certo? Esse caninho aqui, ele vai ser a faringe e os brônquios, o que liga ali, o que leva o ar para os pulmões, o Y aqui, ó, no caso essa parte aqui, ó, ele vai representar os nossos brônquios, que é o responsável por levar o ar para o nosso pulmão, certo? Aqui embaixo nós vamos ter o diafragma. Então, aqui embaixo, aqui, é a musculatura do nosso sistema respiratório, o diafragma. E o que acontece com o diafragma? Vamos lá ver se essa experiência funciona, se o nosso pulmão vai funcionar de verdade, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar essa parte de baixo e então o diafragma, ele vai contrair e relaxar. Vocês estão vendo o que está acontecendo? O que está acontecendo com os pulmões? Eles estão enchendo de ar e soltando ar. Então, quando o diafragma contrai, é a inspiração. O quê? Quando o pulmão está inspirando o ar. Quando o diafragma relaxa, ele está expirando, ou seja, soltando o ar, que é aquele movimento que nós vimos aqui, a respiração, a pequena circulação, que é o movimento que o coração, né, a respiração, que o coração leva lá o gás carbônico para o pulmão e o pulmão expira o gás carbônico, lembram disso? Ele expira, então ele solta o gás carbônico e ele inspira o oxigênio. Então, é o que nós podemos ver aqui através do nosso pulmão artificial. Então, o gás carbônico, ele é inspirado para dentro do nosso corpo, para os nossos pulmões, e ele é expirado. Então, quando relaxa o diafragma, quer dizer que o ar saiu. Entendido? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse sistema respiratório? Então, pensando em tudo isso que a prof acabou de falar, nós vamos entender um pouquinho melhor. Então, aqui o sistema respiratório. Nós temos os órgãos, né? Então, o ar vai entrar lá pela narina, vai passar pela cavidade nasal, vai passar aqui pela faringe, vai lá através dos brônquios para os pulmões. Quando ele sai, ele vai sair pela boca. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre os movimentos respiratórios. Então, os movimentos respiratórios, que é esse processo que a prof acabou de falar aqui, que ele inspira e ele expira. Então, faz aí com a prof. Você que está em casa, faz um movimento com a prof. Inspira, puxa o ar lá pelo nariz. Inspira, ó. Agora, solta o ar pela boca. Então, o nosso pulmão enche de ar toda vez que nós inspiramos. E ele solta o gás carbônico toda vez que a gente expira. Então, é importante lembrar que todos os órgãos do nosso corpo, eles funcionam em conjunto. Então, o sistema digestório, ele não vai parar para o sistema respiratório funcionar. Não, o nosso corpo, ele funciona, todos os órgãos, todos os sistemas, eles funcionam em conjunto. Então, aqui, vamos lembrar, a entrada do ar vai fazer o quê? Vai lá para o pulmão, e o diafragma ele vai se contrair, ele vai mover-se para baixo.
e aqui a saída do ar, que os músculos relaxam, contraindo a caixa torácica. Para entender um pouquinho melhor, vamos ver aqui no nosso boneco. Então vejam aqui. Deixa a prof tirar esse daqui para vocês entenderem melhor. Aqui. Então, o ar entra lá pelas narinas, certo? Ele vai passar pela cavidade nasal, vai passar pela faringe e aqui, ó, nós temos os pulmões. Aqui, ele vai o quê? Então, ele vai passar aqui pelas narinas, vai passar pela faringe e ele vai chegar até os pulmões. Então, esse que a prof acabou de tirar. Aqui, nós temos os alvéolos, que são os responsáveis por levar esse ar lá para dentro do nosso pulmão. Então, aqui a gente pode observar um pouquinho melhor sobre como funciona esse processo da respiração dentro do nosso corpo, o sistema respiratório. Então, ele entra, né, por aqui. Vocês estão vendo lá que são da mesma cor da nossa estradinha aqui, da nossa maquete de transportes e gases? Então, porque ele está simbolizando o quê? O sangue vermelho é o sangue arterial e o sangue azul é o sangue venoso. Então, que é o que vai depois retirar o gás carbônico. Vai sair o gás carbônico, que é o gás que nós não precisamos. Entendido? Tá. Pensando nisso, nesse transporte de gases e nutrientes, como a gente fez aqui a simulação desse transporte, nós fizemos o pulmão. Esse pulmão, a gente entendeu um pouquinho melhor sobre como ele funciona, né? Lembrando que é um esquema artificial. Então, assim, em ciências, a gente utiliza modelos para entender como funciona um pouquinho melhor. Porque ela não é a cópia real do que acontece. Esse pulmão que temos aqui, nós sabemos que não é assim que ele é na realidade. Podemos ver aqui que é totalmente diferente. Mas aqui, com esses esquemas, com esses modelos que nós trazemos para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil de entender como ele acontece lá dentro do nosso corpo. Então, por isso, os experimentos, as maquetes. Então, aqui, essa maquete do transporte que a prof fez, ela não é a realidade ali, o que realmente acontece dentro do nosso corpo. É uma representação do que acontece. É para ficar mais fácil para você, aluno do 4º ano, aluno do 5º ano, entender como acontece essa troca gasosa, o carrinho aqui que ele está simbolizando o sangue, como que ele anda, porque nós vimos lá no sistema cardiovascular que o corpo, ele anda o sangue anda no nosso corpo inteiro, ele passa pelo corpo inteiro, ele passa por todas as células do nosso corpo. E lembra lá que a prof. Cris falou que nós temos trilhões de células no nosso corpo. Então, não é só uma estradinha, são vários, porque são vários vasos sanguíneos, várias veias, artérias. Então, aqui, o que nós trouxemos para vocês é uma representação, para entender um pouquinho melhor, para aproximar do que vocês estão vendo aqui na telinha, do conteúdo lá que a gente precisa aprender, tanto no 4º quanto no 5º ano. Entendido? Então, vamos retomar a nossa aula, pensando lá nos nutrientes e no oxigênio. Então, nós vimos a importância desses nutrientes, dos grupos de nutrientes, que não é em apenas um alimento que vai conter todos os alimentos que a gente precisa para o nosso dia a dia, e o oxigênio, que nós precisamos respirar, que é uma função vital do nosso corpo. Então, o conjunto dos nutrientes e o oxigênio faz o quê? Faz com que o nosso corpo ele tenha energia. Por que nós precisamos de energia? Para retomar, para realizar todas as atividades do nosso corpo, certo? Então, o nosso corpo precisa de energia. Isso nós constatamos, certo? Os nutrientes que fornecem energia para manter as funções vitais e compor a estrutura do nosso corpo. E através da nutrição, a nutrição depende do funcionamento integrado dos diversos órgãos do corpo. Então, a gente precisa que o nosso corpo ele tenha essa nutrição feita de forma adequada para que ele consiga realizar todas as suas funções de forma integrada e o bom funcionamento. Por quê? Sem a energia nós vimos que a gente não consegue
fazer os movimentos básicos, a gente não consegue pensar. Então, por isso, essa importância da alimentação, dos nutrientes que vai ter nessa alimentação, junto com o oxigênio, que vão formar a energia necessária para os nossos movimentos, para o nosso dia a dia. Porque até quando a gente está pensando, quando a gente está dormindo, a gente está utilizando a energia. Então, para lá e pensa um pouquinho sobre o quanto de energia que o nosso corpo precisa. Lembra lá das nossas figuras. O nosso celular, se a gente fica utilizando ele muito, a bateria não vai acabar cada vez mais rápido? Sim, o nosso corpo é parecido. Por quê? Se a gente utiliza ele demais, se a gente gasta muita energia, a gente precisa o quê? Repor essa energia. E como que a gente vai repor essa energia? Através da boa alimentação, através dos grupos de nutrientes. Lembram lá dos grupos de nutrientes? Então, esses grupos de nutrientes que a gente precisa sempre estar atentos a essa alimentação saudável, correto? Pensando nisso, pensando lá nas imagens lá do início da aula, nos cartões lá que a prof trouxe o carro, por exemplo. O carro, ele precisa da gasolina, do combustível, para se movimentar, certo? Quando a gente vê o carro, a moto lá andando nas ruas, vocês veem que ela solta uma fumaça? Então, essa fumaça é o resíduo, ou seja, aquilo que a partir da queima do combustível, que o carro precisa da energia, né, para se movimentar, ele solta esse resíduo, que é aquilo que ele não precisa, é aquilo que sai fora. Com o corpo é parecido. Por quê? A gente já viu que um dos resíduos é o gás carbônico, que é algo que a gente não precisa, que o nosso corpo ali, ele inspira os gases, um dos gases que ele inspira, mas que o nosso corpo não precisa. Então, o que ele fez? Através do sistema respiratório, ele vai expelir, ele vai jogar para fora. Outro tipo de resíduo é o que acontece lá também no sistema digestório. Vocês lembram? Lá do bolo fecal que vai para o que é o restante do alimento, a partir dos nutrientes vai para o intestino delgado e o bolo fecal, que é aquele restante do alimento que a gente ingeriu, vai para o intestino grosso. E com isso, ele também vai ser expelido através do sistema excretor, que também nós temos a urina e o suor, que são o quê? Resíduos que nosso corpo não precisa e precisam ser expelidos para fora. Sobre o sistema excretor, nós vamos dar continuidade nas aulas, continuem acompanhando a descoberta do nosso corpo para vocês entenderem um pouquinho melhor também, combinado? Então hoje nós estamos falando do transporte dos gases e nutrientes, do sistema cardiovascular, revimos um pouquinho do sistema digestório e o sistema respiratório, combinado? Então nas próximas aulas tem muitas descobertas ainda, continuem acompanhando, combinado? Então vamos lá. Será que a gente conseguiu responder a pergunta da nossa aula? O que acontece com os nutrientes e com o oxigênio? Acredito que sim, né? E as hipóteses? A gente conseguiu fechar as hipóteses? Que ela vira energia para o nosso corpo? Sim! Que servem para nos dar força para realizar as atividades? Também! Que respiramos e nos alimentamos para viver? Correto. E que são usados para a respiração? Certinho também. Então, o nosso objetivo, vamos ver se a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo da aula, que era perceber como acontece o processo de transporte de gases e nutrientes no corpo? Através da nossa maquete, a gente viu todo o caminho que o nosso sangue ali, as células sanguíneas fazem, certo? Então, nós conseguimos, com sucesso, atingir o nosso objetivo. Estamos de parabéns, né? Então, eu gostaria de finalizar a aula agradecendo pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês amanhã. Amanhã nós teremos a continuação desses nossos conteúdos. Então, eu espero vocês até amanhã. Um grande beijo e se cuide! Vem aí, arte!
Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Prof. Kelly. E eu sou o professor Fernando. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre arte contemporânea. O objetivo da nossa aula de hoje é o de compreender o conceito de arte contemporânea para identificar as manifestações artísticas pertencentes ao período em que vivemos. E antes de falar sobre o que é a arte contemporânea, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que a gente aprendeu durante as aulas de História da Arte, não é mesmo, professora Kelly? Isso aí! Aprendemos que a arte começou lá na pré-história, aonde registravam nas paredes o dia a dia deles. E aí, essa arte a gente chama de arte rupestre. Rupestre, muito legal mesmo, onde eles retratavam as cenas de caça, né, professora? Isso. E todas as vivências. Depois do período rupestre, a gente chegou na arte egípcia, que é a arte feita pelo povo egípcio. Vocês devem lembrar das grandes construções, como as pirâmides, as pinturas, com a lei da frontalidade. Foi uma aula que a gente teve bem bacana também, né, professora? Isso! E dando continuidade, o povo grego, onde foi o berço da civilização. Beleza, a busca da perfeição. Com os gregos também teve o teatro. Exatamente, foram eles que criaram o teatro. Isto! Muito 10. E depois do povo grego, veio a arte medieval, que era aquela arte, professora, que era controlada pela igreja. Tudo que era feito tinha que ser, toda a arte produzida tinha que se refletir a Bíblia, os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos religiosos. Foi um período da arte onde ela ficou um pouco assim travadinha, sabe? Tudo tinha que ser em função da religiosidade. Os castelos, as igrejas, os vitrais eram as principais expressões da arte medieval. E na sequência temos a arte renascentista. Agora, professor Fernando, já não é mais a igreja o centro. Agora é o homem o centro. E nessa época as pinturas tiveram um caráter, né, muito realista nessa época. Exatamente, como o exemplo aí da Mona Lisa que vocês estão vendo na tela. Né? Isso aí. Leonardo da Vinci conseguiu um alto grau de realismo através da pintura. Na sequência veio, né, o período moderno, onde a arte moderna se desenvolveu. O que a arte moderna aí quis apresentar? Uma desconstrução de todas aquelas ideias que se tinham até então. Então, se a gente via lá na arte medieval uma arte voltada para a religião e na arte renascentista uma arte que tinha que representar a realidade, agora na arte moderna não existe mais regras. Né? Os artistas começaram a criar conforme os seus próprios gostos, como a gente também já viu nas outras aulas. Muito bem, estou gostando dessa recapitulação, muito importante. E agora chegamos na arte contemporânea, a arte produzida hoje. E para a gente entender um pouco mais, eu vou ler para vocês uma poesia. A criança é feita de 100. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo. Diz-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Diz-lhe de descobrir um mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Diz-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Diz-lhe que as 100 não existem. A criança diz,
Ao contrário, as sim existem. Olha, o que vocês entenderam? O que acharam? Ah, professor Fernando, as crianças, a magia, a imaginação, a capacidade de transformar, de criar, de produzir é imensa, 1000 possibilidades. As crianças brincam de faz de conta, elas imaginam, elas desenham, usam as cores do jeito que querem, não é mesmo? Isto! E não é assim a arte? Então, na arte contemporânea é assim, mas nem sempre foi desse jeito. Por muito tempo houveram várias regras para a arte, várias coisas que eram tidas como certas, né? O belo, o feio, as pessoas julgavam uma arte conforme os preceitos que elas tinham. E já na arte contemporânea não é mais assim. Mas, né, como a professora Kelly disse, nem sempre foi assim. Para a gente entender um pouquinho essa parte, a gente vai mostrar um videozinho aqui para vocês. Observem aí na tela. Eu quero os olhinhos, eu tenho Mostra pra ela. cabelo. Mostra. Olha que legal. Tô apagando aqui pra ficar mais tipo aquele visual de esfera. Que lindas essas crianças, professora. São teus alunos? Sim, um legal. beijão para eles lá da Maria Vitória. Viram quantas possibilidades que a criança tem de inventar, de criar, professor Fernando? Muito 10. E agora a gente vai observar aqui na tela 3 pinturas de 3 diferentes períodos para a gente entender o que a arte contemporânea traz para a gente. A primeira pintura, professora Kelly, é a representação de uma mulher feita na época da Renascença por Leonardo da Vinci. Observem aí como é que o artista buscou a realidade da forma, né? Então é uma imagem que parece muito com a realidade, representa a realidade. A segunda é a tela A Negra, da Tarsila do Amaral, feita no período moderno. A gente já vê que a figura humana foi representada de um jeito totalmente diferente daquele que a gente costumava ver nas obras do período renascentista. E quando a gente prossegue para o período contemporâneo, a forma, então, ela é totalmente deslocada. Não existe mais nenhuma regra, não existe um objetivo. Os artistas fazem aquilo que eles têm vontade, aquilo que eles acham, que eles acreditam, aquela ideia que eles querem expressar do interior. Não existe mais o certo e nem o errado, professora Kelly. Muito bem. Então quer dizer, né, que a arte moderna ela veio com uma ruptura então dos padrões estéticos. Sim, não existe mais belo e nem feio, certo e nem errado. Que muito bom. Então nessa questão, qual que é o objetivo então da arte? Então a arte agora ela precisa ser conceitual. É muito mais importante a gente dar valor para a ideia, para a expressão, do que para o produto final. Por isso que às vezes a gente encontra aí no museu ou alguma imagem na internet com coisas que a gente pensa assim, caramba, isso é arte de fato? Né? Então essa discussão sobre o que é arte, o que não é arte, o que é belo, o que é feio, na arte contemporânea, ela deixa de existir. O que importa é a expressão da ideia do artista. Então, quer dizer que a obra, professor, tem que ser interessante, então, e não necessariamente bela. O processo do pensamento, então, do artista é que torna interessante esse produto final? Exatamente. A ideia vale mais que o produto final, que é a obra. E as pessoas, professora Kelly, elas podem entender a arte de diferentes formas, né, a partir das suas próprias vivências, no caso, né? Então, as pessoas podem entender uma mesma obra de arte de diferentes maneiras. Não existe o senso comum. E essa palavra, senso comum, pode confundir, não pode? Que difícil. O que é isso, o que será que é senso comum? Vamos fazer um exercício? Vamos. As crianças aí de casa estão observando na tela um desenho clássico, um desenho infantil. Eu também estou vendo e a professora Kelly também está vendo. Prof, o que você está vendo aí nessa imagem?
Tô vendo uma casinha. Eu também. Arco-íris, nuvem, sol, árvore, flor, cerquinha, uns pássaros voando. Se eu fosse descrever esse desenho, professora, eu falaria as mesmas coisas que você. Ali tem casa, tem borboleta, tem árvore, tem sol, tem pássaros, abelha, arco-íris, flor, cerca, enfim, vários elementos. Nesse caso, não tem como a gente dizer que tem aí dentro um dragão, por exemplo, ou vários prédios, porque a imagem ela é óbvia, não é mesmo? Sim, sim. E na arte conceitual, na arte contemporânea, a busca pelo significado, ela não é a mesma de antigamente, não existe um senso comum. Então, quando a gente olha para a obra, a gente pode pensar assim, o que esse artista quis dizer? O que eu entendo dessa obra? O que você entende dessa obra? Então, é muito diferente as interpretações, porque elas são múltiplas. Vamos fazer um exercício aqui prático? Opa! Então aqui, ó, a gente tem aqui todas essas tampinhas. Eu quero que você selecione aqui, professor, algumas para você, que eu vou pegar algumas para mim. Tá bom. Vamos lá. Pega uma quantia aí. Aí, eu já escolhi as minhas tampinhas. Aí, mais. Aí. Agora a gente vai classificar essas tampinhas, pode ser? Pode. Você vai usar a tua estratégia, que você quiser. Tá. Terminei a minha classificação. Eu também. Posso contar pra você qual foi a minha ideia? Opa, diferente da minha? Foi diferente da tua, ó. Eu classifiquei elas por tamanho, ó. Começa da menorzinha e chega na maior. E como que foi a tua classificação? Eu tentei aproximação de cores. Você classificou por cor. O verde, né? Não é a mesma tonalidade aqui, mas é o verde. Daí eu classifiquei aqui preto, cinza, coloquei meio próximo. Aqui o rosa, essas cores aqui. Daí aqui não tinha mais, né? Daí eu coloquei separadinho, assim que eu fiz a minha classificação. Um simples exercício já dá pra ver que a gente tem pensamento muito diferente, né? É verdade. Eu segui uma ideia, você seguiu outra. Assim como aquele trabalho do teu aluninho ali, não é mesmo? É verdade! Olha aqui, ó, dei uma observada. A qual tela faz referência, será? Pensem aí, o que vocês lembram quando vê? É a tela Noite Estrelada de Van Gogh, não é mesmo? Isso, muito bem! Uma criação, né, do meu aluno, o Benício, que criou utilizando o Lego. Ele saiu, ele não fez apenas, ele usou outro material para expressar o seu sentimento aqui, a sua ideia. Muito legal. Gostou? E essa caixinha que a professora está ali do lado mostra exatamente essa ideia de que a gente tem que sair da nossa caixinha, né? Às vezes a gente pensa um trabalho ou uma obra, quando a professora ou o professor pedem lá na escola para vocês fazerem um desenho, produzirem alguma coisa, a gente sempre recorre àqueles mesmos materiais, né? É verdade. Por exemplo, eu vou fazer uma interpretação de Noite Estrelada do Van Gogh. Eu pego lápis de cor, eu pego giz de cera, faço num papelzinho, mas isso todo mundo faz, né? O ideal é que a gente saia da caixinha, saia das gavetinhas ali. O nosso pensamento ele é muito maior que isso. Então a gente pode expressar as coisas de diferentes formas, como o Benício fez aqui com o Lego. Muito legal, professora. Gostou? Vamos para outra experiência, para ver se a gente consegue entender um pouco melhor? Beleza. Eu tô vendo que tem uma fruta ali do lado. Que fruta é essa? Tem um abacaxi. Então, pensa só, crianças, vocês chegando no museu e encontrando no meio do museu uma obra como um abacaxi. Vocês iam pensar, meu Deus, isso é uma obra de arte? Que confusão é essa? Pois não é mesmo? Parou o abacaxi aqui, professora? Tá de pezinho aqui. Tá, vamos fazer um exercício de interpretação? Então, professora Kelly, imagina um abacaxi no meio do museu. Nossa! Seria curioso, não seria? Opa! As pessoas pensariam, mas o que uma fruta representa para estar dentro de um museu? Né? Estranho. Mas vamos fazer um exercício? Vamos! O que você entende quando você observa um abacaxi? Eu lembro que é difícil de descascar. Então aqui temos uma ideia, um significado. Que é a última fruta na minha casa. A última fruta? É, por causa da dificuldade de descascar. Outra ideia. Mais alguma? Tem. Eu lembro que, ao contrário da minha casa, lá quando eu era criança, com os meus pais, eles descascavam tudo bem, bonitinho. Tiravam tudo, sabe aqueles olhinhos que tem, com a maior paciência. Então a gente já tem 3 significados.
adocicado. Aham, cortava bem bonitinho, meu pai, minha mãe, colocava lá o açúcar e a gente comia assim, nossa, me remete a isso. Ah, legal. Eu, quando olho um abacaxi, eu lembro de um desenho que eu gostava muito quando eu era criança. Sabe qual? O Bob Esponja, a casa do Bob Esponja. Então aqui tem esse significado. Eu, assim como você, também lembro sempre da dificuldade que a gente tem para descascar essa fruta, né? Às vezes até tem uma preguicinha de comer ela porque ela é um pouco dificultosa. Mas um significado para essa obra aqui. Além disso, eu acho muito bacana essa coroa que o abacaxi tem, né? Parece algo até esculpido e é feito pela natureza. Então a gente tem mais um significado. Agora imagina só o artista que colocou isso no museu. Ele deve ter as ideias dele também, né? Então tem as minhas ideias, as tuas ideias e ainda as ideias do artista. E é por isso que a arte contemporânea ela é tão libertadora. Porque a gente consegue pensar numa mesma coisa de diferentes formas, a partir de diferentes pensamentos. Legal, né, professora? Nossa, maravilhoso, libertador mesmo, como você falou, professor. Então, a arte contemporânea ela é marcada pela liberdade da expressão criativa. Os artistas fazem aquilo que eles querem, sentem. Muito bacana, não é mesmo, Nossa, professora? maravilhoso. Muito bom. Vamos prosseguir? Vamos. Então, não existe senso comum, não existe uma mesma ideia, não existe uma mesma compreensão, um mesmo ponto de vista. As pessoas não podem buscar o senso comum. Eu estou vendo aqui, professora, na próxima tela, que você fez uma pesquisa com os seus alunos, certo? Certo. E o que essa pesquisa revela pra gente? Revela justo o que a gente estava falando, essa diversidade de gostos. Olha lá, ó, o desenho 14, música 11, né? Pintura 10 crianças gostam mais, ali da arte de agora contemporânea, a dança. Esses números ali significam a quantia de crianças que votaram, é isso? Isso, legal. E tem mais? Olha lá, ó, apareceu ali a arte rupestre, a fotografia, né? E tem mais também, professor. Olha lá, o cinema, a arte digital, oriental. Falaram da Mona Lisa, da arte abstrata, sobre o Picasso, as artes visuais, a escultura. Olha só quanta coisa que tem, professor. E eu tô vendo aqui, professora, uma pesquisa que você fez a respeito dos gêneros musicais prediletos, não é mesmo? Isso! E observem ali que vai aparecer, quem ganhou ali, teve mais votação foi o sertanejo, ó, os 19 votos, aí o gospel, a eletrônica com 10, o rock, o funk, o rap, o pop, aí com o pagode, o hip hop, o gay pop, clássica, gaúcho, forró. Então, olha só quantas ideias, né? Isso! E é por isso que a gente não pode exigir que as pessoas gostem todas das mesmas coisas, né? A liberdade de expressão, ela está vinculada à diversidade. Como a gente tem muitas pessoas diferentes no mundo, várias delas vão gostar de várias coisas, né? As pessoas não gostam sempre da mesma coisa. E a arte contemporânea ela é muito bacana por isso. Ela é essa liberdade de você gostar e de você criar aquilo que você quer. Olha, eu também investiguei sobre o que eles mais gostam de assistir, professor Fernando. Que legal! O que será? Eu tô vendo aqui que novela é o mais pedido, pelo jeito, não é mesmo? Isso, a novela, aí o filme, e eles gostam de série. Chaves. Eu também adoro Chaves. Muito legal. Então, mais uma vez, a gente tá vendo aqui a diversidade de gostos, tá? Então, quando vocês pensarem em arte contemporânea, a arte do nosso período, é isso que tem que ser refletido. A diversidade de coisas que a gente pode produzir, e a gente pode ver, e a gente pode produzir. Certo? Bom, professora Kelly, chegou no momento da revisão da nossa aula. Opa! O que será que a gente aprendeu hoje sobre arte contemporânea? Aprendemos que houve a ruptura com os padrões estéticos. Não existe belo ou feio, certo ou errado. Legal. A expressão das ideias dos artistas tem mais valor do que a estética das obras. Então, o produto final não é o mais importante. O que importa são as ideias. Muito bem! E também as pessoas podem entender e produzir uma obra de arte de diferentes maneiras. Legal. Isso serve para vocês aí, quando forem produzir alguma coisa em casa, pensarem em quais são as possibilidades de criar essa produção artística, não é mesmo, professora? Isso aí. E para finalizar, a gente vai deixar aqui um vídeo de um aluninho também da professora Kelly, que ele produziu uma arte bem legal, a interpretação dele de arte, do que ele pensa ser arte, tá? Então até a próxima aula. Tchau e tchau. Tchau. O que é arte para você? Para mim, arte é pintura.
mas depende da pessoa que vê. Pode estar em qualquer lugar. Meu nome é Selena, tenho 6 anos, eu estudo na Escola Maria Vitória. A igreja tá no máximo assim. Uhum. Oi, eu sou o Benício da Escola Maria Vitória Braga Ramos. Eu tô aqui para falar que a arte também pode estar nos jogos. Então hoje eu vou construir uma rosa para vocês verem que é arte. O que aprendemos hoje foi que a arte pode estar presente em todos os lugares. Tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai! 1, 2, 3. Ê, voou o foguetinho!